Olá, pessoal. Bom, estamos aqui para mais uma aula, né? Eu falei para vocês na nossa última aula Zoom que a gente iria mudar um pouquinho o rumo dos estudos, né? Que a gente ia mudar um pouquinho o rumo dos assuntos na verdade, assim, a gente vai continuar falando de algumas coisas de nível mais filosófico, né? Algumas coisinhas, alguns detalhes, mas na nossa próxima aula Zoom a gente vai estar falando especificamente sobre um assunto que é novo, tá? A gente tem uma aula aqui agora, uma aulinha bem curtinha, que fala sobre valores e atitudes. Bom, primeiro, apesar de eu não gostar, vocês sabem muito bem, vocês foram meus alunos no ano passado, apesar de eu não gostar da ideia de ficar dando definições para coisas, a gente tem uma definição aqui que eu puxei e para a gente ver exatamente do que vai tratar essa aula. Quando a gente fala valores, olha só, reunião de normas, preceitos morais e ou regras sociais que são passadas de uma pessoa, sociedade, grupo ou cultura para outra. Ou seja, quais são os valores que você traz? Os seus valores foram baseados em quê? Certo? E aí a gente fala atitude. Eu achei interessante isso porque aqui em casa a gente, tanto eu quanto a minha esposa, a gente educa nossos filhos, né, falando muito disso, falando muito de você ter atitude, né, de você não ser uma pessoa dispersa, de você não ser uma pessoa alheia ao que fica acontecendo. Ou seja, se você vê alguém precisando de alguma coisa, de alguma ajuda, ou seja, se você vê um trabalho sendo executado, que você tenha atitude, que você possa, né, mostrar uma atitude de decisão, certo? De decidir, de ajudar, de colaborar. Então, olha só, atitude, maneira de se comportar, agir ou reagir, motivada por uma disposição interna ou por uma circunstância determinada. Comportamento, qual foi a atitude? Ou seja, qual foi a atitude que você tomou diante de tal problema? Certo? Qual foi a atitude que você tomou diante de tal situação? Modo que indica a posição do corpo, postura em policiais em atitude de combate. Isso aqui, na verdade, isso aqui é bem dicionário, né? Isso aqui foi tirado de dicionário, mas é para você ter noção do que a gente, que a gente vai estar falando nessa aula. Quando a gente fala de nossos valores, né? Nossos valores, geralmente eles são construídos, eles são baseados nesses pilares aqui, ó. Né? Quer dizer, é baseado no quanto na sua integridade, baseado na humildade, na cooperação que existe, no respeito entre as pessoas, na disciplina e na ética. Tá? Olha só, quando a gente fala, um outro termo que é interessante para a gente, que está no segundo ano também, é o que a gente chama de dedicação. O quanto você é dedicado àquilo que você faz. Aí a gente pode pensar isso, pessoal, sob alguns ângulos. Por exemplo, quando você pensa na escola, o quanto você se dedica aos seus estudos, certo? Quantas horas por dia você se ocupa, você se dedica a estudo para uma prova ou preparação para um Enem, certo? Quanto do seu tempo você se dedica no trabalho? Quanto do seu tempo, né, qual é o seu compromisso, por exemplo, com sua família? A gente vem discutindo muito isso, né? Apesar que a gente está vivendo um momento ímpar, em que você acaba tendo, em função dessa pandemia, a gente está acabando tendo uma convivência maior com a família, apesar da correria que a gente está todo mundo vivendo, vocês também estão vivendo, mas em situação normal, quanto tempo você se dedica à sua família, qual tempo você dedica aos estudos, qual tempo você dedica ao aprimoramento dentro da sua profissão, caso você já exerça alguma, certo? Então, quer dizer, é um compromisso com algo ou com alguém, certo? Eu achei interessante isso aqui, ó, dedicação é não ter desculpas. Quando eu estava preparando esses slides, quando eu estava procurando essas imagens para poder postar aqui para vocês, eu vi essa imagem aqui, eu lembrei de uma situação que eu vivenciei. Eu falei se eu não me engano, na nossa última aula Zoom, eu comentei com vocês, né, o fato de eu ser bolsista, né, de eu ter feito graduação na universidade, na época, a gente chamava Universidade Católica de Goiás, hoje PUC. E tem uma coisa que bate bem com essa situação aqui, ó. A gente era bolsista, fomos 4 alunos contemplados com a bolsa. E aí, na época, a bolsa, na verdade, foi dada de que maneira? A gente tinha que conseguir a aprovação no vestibular.
E aí as quatro pessoas que foram selecionadas para ganhar a bolsa, as 4 passaram no vestibular. E aí uma das pessoas, né, uma menina que passou no vestibular, passou na época para letras, ela acabou desistindo. Aquilo para mim, pessoal, foi uma situação muito... sabe, eu fiquei envergonhado por ela, porque ao passo que muita gente, na escola que a gente trabalhava, muita gente gostaria de ter ganho essa bolsa, né, porque muita gente não daria conta de pagar, eu acho que no mínimo a gente tinha que valorizar aquilo que a gente ganhou, certo? E aí a gente conversou com essa pessoa que desistiu da bolsa, né? Nossa, por que você está desistindo? Ah, é porque a faculdade é longe, ah, é porque não tenho dinheiro para pagar o ônibus, ah, porque meus pais, não sei o quê. Eu lembrei disso, né, quando eu postei essa imagem. É não ter desculpas. Quando você se dedica a um trabalho, quando você se dedica à família, quando você se dedica à escola, certo? Pessoal, isso na verdade, isso requer um certo sacrifício, certo? Eu tenho uma colega, inclusive professora de biologia, que ela fala isso muito para os meninos dela, para os alunos, certo? Uma outra escola. Ela fala muito isso, fala, gente, estudar não é para qualquer um. Estudar não é fácil. Se dedicar aos estudos, se dedicar à escola, nunca ninguém diz que é fácil, certo? Requer sacrifício, certo? A gente fala assim, ó, que requer devoção, que é o comportamento de quem se dedica. Envolve amor, envolve sacrifício. Não é uma coisa simples. Então, quando a gente fala que a gente vai se dedicar a alguma coisa, o ideal é que você tenha devoção a essa alguma coisa, certo? Que você tenha um comportamento de amor e que você saiba que para que você se dedique àquilo, você vai ter que se sacrificar, às vezes, certo? Então, quando você entrar na faculdade, às vezes você vai ter que sacrificar o barzinho no final de semana para poder estudar, você vai ter que sacrificar uma reunião em família, certo? Porque você é uma pessoa dedicada. Eu gosto muito da ideia, pessoal, quando a gente pensa em dedicação, quando a gente fala em esporte. Eu já falei isso, não é novidade para nenhum de vocês. Os meus 2 filhos, eles praticam esporte de competição, certo? No caso do meu filho, ele participa de campeonatos, ele faz judô. E é uma tarefa, ele tem que se dedicar muito, certo? A gente chama de esporte de alto rendimento, né? Ele tem que se dedicar muito. Quando a gente pensa nesses caras que são profissionais do esporte, é a mesma coisa. Quer dizer, o cara vê lá o quanto ele ganha, né, o quanto de viagens ele faz, mas ele não vê o quanto ele vai ter que se dedicar, o quanto ele vai ter que sacrificar, certo, para poder se dedicar àquele esporte, ou àquela profissão, ou àquele estudo. Então, quer dizer, estudar não é fácil. Você tem que amar o que você está estudando, você tem que sacrificar algumas coisas para que você possa se dedicar àquilo. Tá? Outro detalhe que chama a atenção, antes da gente falar do assunto da nossa aula Zoom, é o conceito de liberdade, certo? Quando a gente fala de liberdade, pessoal, liberdade em que sentido? Liberdade, por exemplo, para expressar o que você pensa, certo? Ter liberdade é ter autonomia para pensar, certo? Você pensa e você expressa aquilo que você pensa. Você pode expor aquele pensamento seu. É você sentir, certo? É você ter liberdade de sentir. Eu coloquei aqui uma imagem, claro que não estou falando só de sentir o ambiente. É você sentir as pessoas, é você sentir o ambiente, é você sentir uma convivência agradável no ambiente em que você está. Agir de acordo com crenças, padrões, certo? Você tem liberdade de agir de acordo com as suas crenças, você tem liberdade de agir de acordo com seus padrões, certo? E aí, olha só. Deixa eu puxar aqui. É interessante a gente lembrar, eu lembro que quando eu trabalhava no primeiro ano, com vocês no primeiro ano passado, acho que eu falei isso. Quando você exige os seus direitos, você tem que pensar que existem responsabilidades sobre aquilo que você exige. Tem que haver um equilíbrio, pessoal. Tem que haver um equilíbrio entre os seus direitos e as suas responsabilidades. Porque se não houver isso, essa estrutura não consegue se manter, certo? Ter liberdade é interessante, mas é interessante você lembrar que os direitos que você tem, eles trazem junto uma carga de responsabilidade. Quando aquele primeiro filme lá, Homem-Aranha, primeiro da era de vocês, século de 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, acredito que boa parte de vocês assistiram esse filme, fala bem disso, né? Do cara
ele tem a liberdade para praticar os seus atos, para praticar as suas atitudes, mas ele vai ser responsabilizado por aquilo que ele fez. Certo? Eu tenho o direito da imagem lá, não sei se alguém lembra da cena, na imagem lá eu vou deixar esse bandido embora. Eu poderia muito bem ajudar a prender essa pessoa aqui que está roubando. Aí quando ele deixa ele sair, o resultado vem lá em que o bandido acaba matando o próprio tio dele para poder ter acesso ao carro para fuga. É claro que eu estou falando de uma cena que talvez nem todo mundo viu no filme, mas encaixa bem nisso aqui que eu estou falando. Ó. Os direitos que você tem, eles fazem com que você tenha algumas responsabilidades. Então, quer dizer, uma situação de equilíbrio. Tá? E aí vem a questão, olha só. Você se considera uma pessoa dedicada? Ou seja, aquilo que você faz, o estudo a escola que você estuda, a matéria que você estuda, a prova que você vai fazer no bimestre, a prova que você vai fazer no Enem, você está se dedicando a isso. Se você de repente pratica esporte, você se dedica ao esporte que você pratica, certo? Você se dedica num relacionamento que você caso esteja. Qual é a sua dedicação? Você se considera uma pessoa dedicada? Seja lá o que você esteja fazendo, certo? Qual o seu nível de dedicação naquilo que você está envolvido? Seja lá o que for. Tá? Você já se viu numa situação em que você de repente pensa assim, nossa, eu poderia ter me dedicado mais, certo? Eu poderia ter tido um resultado melhor. É claro que essa pressão, pessoal, ela é muito vinda. Se a gente pensar que vocês estão no segundo ano, que no final do ano que vem vocês vão passar por um processo seletivo, né? A maioria de vocês vai passar por isso. Eu costumo dizer sempre que provas de vestibular, provas de Enem, ela é fruto, né? O resultado disso é fruto de uma longa jornada de estudos. Então aquele aluno que se dedicou o máximo que ele podia, ele fez o seu melhor, desde lá do 6º ano, 7º ano, 8º ano. Lembra quando no ano passado eu falei para vocês? Tenham um horário de estudos. Montem um horário de estudo para vocês. Aí se você pensa assim, não, mas espera aí. Para passar no bimestre, para alcançar o meu 6, para passar de ano, o que eu faço está bom. Quer dizer, você está se dedicando ao máximo? Às vezes eu sou meio duro quando eu trabalho com alunos de 3º ano, e aí de repente o aluno está disperso, de repente eu pergunto se ele tem horário de estudo, ele fala, não, professor, eu não preciso. Aí vocês sabem que eu consigo ser quando necessário, eu acabo sendo um pouco irônico, né, quando eu pego e falo, mas peraí, você já passou no Enem? Você já inseriu numa faculdade? Certo? Então quer dizer, pessoal, fazer qualquer coisa com dedicação máxima sua, pelo menos para você ter a consciência limpa, pelo menos para você fechar os olhos e falar assim, olha, eu fiz o máximo que eu pude fazer. Eu falo isso o tempo todo aqui com meus filhos. Quando eu acompanho sempre eles, sempre que possível eu acompanho nos campeonatos que eles participam, tanto a Giovana quanto o Hamilton Neto, e eu falo para eles, olha, eu não quero que você me traga uma medalha de 1º lugar. Não preciso. Claro que se vier, muito bem-vindo, mas eu não preciso disso. O que eu preciso é da sua consciência quando você terminar de participar da sua competição. O que eu preciso é, na hora que a gente for embora, eu vou te perguntar, você fez o máximo que você pôde fazer? Certo? Meu filho, ele participou de algumas competições, ele foi sendo classificado, e o ano passado eu fui levar ele para participar das finais do campeonato brasileiro de judô em Curitiba. E foi exatamente essa frase que eu falei para ele. Ele falou, claro, né, primeira vez, um menino de 12 anos de idade participando de um campeonato brasileiro, claro que ele estava morto de medo. Eu falei, meu filho, você não tem obrigação nenhuma de trazer uma medalha, certo? Você tem a obrigação de fazer o seu melhor. É claro que esporte de competição, ele gera esse desejo de querer trazer uma medalha, de querer ser o melhor. Isso não é ruim. Mas aí o que eu falo para ele? Olha, se o seu melhor não foi suficiente para trazer a sua medalha que você tanto almeja, o seu melhor está pouco. Então você está treinando pouco, você está se dedicando pouco, e aí você vai se dedicar mais. Mas o que eu quero é o presente, o que eu quero é o agora. O quanto você tem se dedicado. Certo? Interessante isso.
para a gente fazer nossa aula Zoom na semana que vem. O quanto você se dedica àquilo que você está fazendo agora. Para depois você não vir e ficar com essa cena aqui, ó, de você sair da situação, sair de uma competição, sair do trabalho, ser demitido do trabalho e você pensa, cara, eu fui demitido porque eu não me dediquei ao máximo. Certo? Porque eu poderia ter feito mais e não fiz. O meu relacionamento com a minha família não está legal porque eu poderia ter me dedicado mais e não me dediquei. As minhas notas ou a minha aprovação não aconteceu não porque eu me dediquei tanto e alguém foi melhor que eu. Não. O meu fracasso foi puramente por quê? Porque eu poderia ter me dedicado mais. Tá? Então fica a dica para vocês. Você acha que tem liberdade para tomada de decisões? Certo? Quando a gente fala de liberdade, vamos pensar, por exemplo, liberdade para escolher o seu curso, liberdade para exercer determinada profissão, liberdade dentro da sua família, liberdade no seu relacionamento, certo? Tanto familiar quanto pessoal. Né? Então, olha só, você tem liberdade quando você fala em tomada de decisões? A gente tem que pensar nisso. Tá? Quando a gente fala assim, eu falei para vocês lá no começo, quando a gente fala assim, você tem que ser uma pessoa de atitude, envolve isso, certo? Você ter liberdade de pensar, poxa, se eu fizer assim, eu vou melhorar, eu vou ser uma pessoa melhor. Tá? Olha só, o que você gostaria de fazer, mas não pôde ainda? Por quê? Certo? Aí você pode pensar em várias coisas. Eu gostaria de fazer tal curso, eu gostaria de me relacionar de tal maneira, eu gostaria de ter tal relação com a minha família. Por que você não pode? Certo? Depende da sua idade, depende dos princípios religiosos que você tem, depende dos princípios familiares que você tem. Quer dizer, o que você gostaria de ter feito e não teve liberdade para fazer? Né? Um outro detalhe, só para a gente fechar, quanto tempo do seu dia é dedicado a você? Isso aqui, eu acredito que não seja uma situação que você esteja passando, mas pode acontecer. Certo? Eu falo muito isso aqui em casa. Eu tento valorizar ao máximo, pessoal, o tempo que eu dedico a mim mesmo, que eu dedico à minha família. Então, assim, sabe aquela coisa boba de velho mesmo, né? Já tô. Aquela coisa boba de querer, então tá, vamos preparar um jantar juntos? Vamos sentar à mesa para poder jantar? Vamos sentar à mesa para poder almoçar? Quer dizer, o quanto você tem se dedicado ao seu bem-estar. Certo? E aí, quando a gente fala muito, né, dessa correria que a gente vive hoje, da importância que é você ter, e isso eu já falei em outras aulas para vocês, da importância que é você ter momentos de lazer. Tá? Essa cena aqui, ó, ela é indispensável, principalmente para aquelas pessoas que vão entrar numa vida pós-inserção na faculdade, nessa vida de correria. É interessante por quê? Porque a gente tem tido problemas sérios, né, de pessoas que não tá sabendo lidar, não está sabendo que ele tem que se dedicar sim ao trabalho, que ele tem que se dedicar sim aos estudos, que ele tem que se dedicar sim à família, mas que ele também tem que se dedicar a ele próprio, certo? Dedicação à pessoa. Tá? Outro detalhe, você respeita as decisões de outras pessoas, tá? E aí eu achei isso aqui, ó, geralmente eu falo isso no começo do ano também. Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. É uma frase que tem mais ou menos o mesmo sentido, né? Promova o respeito e verás os seus valores respeitados. Né? Tem pessoas que cobram respeito das outras, mas elas não respeitam o que os outros pensam. Tá? Bom, aí a gente deixa para a nossa próxima aula, a gente deixa esse tema em aberto para nós. Tá? Na semana que vem, nas nossas aulas 1, a gente vai discutir isso aqui, ó, os perigos do consumismo, certo? E essa é uma situação complicada porque a gente vai falar muito de conflitos, pessoal, muito mesmo, né? Porque a gente fala dos perigos do consumismo vivendo no mundo capitalista. E a gente vai ver que isso, né, infelizmente, existem muitos detalhes que são conflitantes aí, ok? Tchau, tchau.